Olá, bem-vindo você ao Notícias do Momento, edição nacional. Com vocês aqui você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos diretamente aos nossos vídeos de hoje. Aqui você tem o resumão, não precisa procurar por aí, tá tudo aqui com a gente. O que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos lá, gente boa do coração. Notícias do Momento, edição nacional com vocês também. Recém lançamos o internacional aí para você assistir os vídeos de hoje, muito coração e também o Disperso da Era de Aquário, né? Notícias nacionais com vocês, atenção, produção. Trump prorrogará emergência nacional sobre o Brasil por um ano. Ele alega interferência na economia dos Estados Unidos e prorroga sanções contra o Brasil por um ano, ou seja, a coisa está ficando feia aí mesmo, está ficando feia, as ações contra o Brasil são cada vez maiores, né? Maiores, e a gente vê que estamos cada vez mais afundando com essa perseguição diplomática, né, do que o nosso governo tem feito contra os Estados Unidos. E diz meu amigo Flog do Lisboa, atenção, aconteceu, Trump prepara resposta ao L após negativa de vistos para funcionários dos Estados Unidos ligados ao departamento do Marco Rubio, né? Olha só, tá ficando feio mesmo o negócio aí, tá? E diz também, outra, Trump vai expor a perseguição contra a família Bolso e seus seguidores, ele vai expor, né, ou seja, falar para a comunidade internacional, tudo essa percepção, e ele prorrogará estado de emergência contra o Brasil, então não está nada agradável aí para o Brasil, se cuide, minha gente, né? Então ele vai expor essa perseguição, e também Trump alega censura do ST e mantém a emergência nacional sobre o Brasil, isso é muito bom para despertar as pessoas vendo que nós estamos num regime que não é aceito internacionalmente, né? O governo Trump prorroga estado de emergência contra o Brasil por mais um ano, declarando o Brasil desde 2018, mas não prevê novas sanções ou medidas, só prorrogou, né? Pois é, então, outra coisa também que a gente vê sobre o vídeo, depois eu vou comentar sobre o vídeo de IA contra o capitão, tem gente que diz que isso vai invalidar a candidatura do Flávio, não tem problema. Aqui também, estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus apoiadores. Então, entendo o que é estado de emergência nacional dos Estados Unidos contra o Brasil, diz a revista CNN. O governo dos Estados Unidos anunciou nessa terça a decisão de prorrogar por mais um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil, que classifica o país como uma ameaça à segurança nacional e à política externa. E apesar da renovação, a medida não apresenta novas sanções sobre produtos brasileiros, né? Então, é muito, muito importante isso para nossa diplomacia, está indo água abaixo. Então, o que é o estado de emergência? É um mecanismo previsto na legislação americana que autoriza o presidente a adotar medidas excepcionais quando identifica uma ameaça significativa aos interesses do país. Então, com essa declaração, o presidente pode adotar medidas econômicas como bloquear transações e congelar ativos, né? Então, pois é, que coisa, né? E o caso do Brasil, esse texto, então, está indo bastante longe, e a Casa Branca dizia que o atual governo promove uma perseguição política contra Jair, além de fazer acusações contra o ministro do ST, Ale de Mora, né? Então a coisa está, fala que isso interfere na liberdade de expressão a cidadãos americanos e também violação de direitos humanos. Ele determina que Brasil baixe a poeira sobre Milei para evitar escalada da crise. E diz, vocês estão preparados para amanhã? Trump pode transformar a eleição do Brasil, diz Jornal da Cidade, né? Vocês estão preparados para o que virá? E TSE explicará aos Estados Unidos o funcionamento das urnas no Brasil. TSE explicará aos Estados Unidos o funcionamento das urnas no Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser a explicação aí, porque até hoje a gente não sabe como funciona, né? Aliás, até sabe muito bem, mas deixa para lá, né? A gente já sabe, não pode falar sobre essas coisas aí. Então, Brasil aciona OMC contra tarifas americanas. O Itamaraty classifica as taxas de 25% de Washington muito fortes. E começou a disputa entre o Trump e o defunto brasileiro, né? O cerco ganha forma. Ao prorrogar a emergência, o governo Trump diz que membros do governo estão perseguindo politicamente o ex-presidente
e contribui para a erosão do Estado de Direito no Brasil, para a intimação politicamente motivada e para abuso de direitos humanos. E aqui vemos que o governo Trump também diz que o Brasil interfere na economia dos Estados Unidos e por isso prorroga por um ano essa tarifa de 50% prorrogada por um ano, ou seja, o Brasil está com tarifas pagando sobre esse governo apenas, né? Então o comércio fica em risco, com 50% vai pesar sobre as exportações brasileiras, e Estados Unidos afirma que o Brasil interfere na economia americana, né? Então, um ano mais de tarifas devido às ações do L. Por um lado, isso é o bom para as pessoas enxergarem quem que está comandando o mundo e o nosso Brasil, né? Mas, por outro, é ruim para a nossa economia. Nós esperamos que, com a queda desse atual governo, que deve acontecer em breves tempos, isso tudo será revogado no mesmo dia. Ele teme interferência externa das redes de Trump e Milei a favor de Flávio. Então, Trump e Milei viram alvo de nova teoria do L, né? Impiedoso Mora desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana e afronta o estatuto da democracia, né? Flávio poderá derrotar L ainda no primeiro turno, dizem analistas. E Flávio apresenta esclarecimentos por escrito em inquérito e nega calúnia contra o L, né? Então, está se defendendo. Mora tenta encurralar Flávio e Jair, mas se esquece de um detalhe fundamental, que eles também têm os seus direitos respeitados. IPF cancela depoimento de Flávio Bolsonaro após defesa negar calúnia a L. Nunes Marques relatará a ação do PT contra Flávio por vídeo com IA, né? Relatará. E Milei acusa o governo L de financiar campanha contra a Argentina nas eleições. E prevendo uma fuga em massa, Paraguai já enrijece concessão de visto para brasileiros. Estão prevendo uma fuga em massa para o Paraguai. O visto é visando manter um perfil mais estratégico no país. Eles não querem que todo mundo vá fugir para o Paraguai, o que seria algo ruim para o governo do Paraguai, né? Então, ele ironiza Milei durante recepção ao presidente da Coreia do Sul em Brasília, né? Então, e aqui, o governo L avalia que Trump mantém possibilidade de aplicar nova lei Magnitsky contra autoridades brasileiras após renovar estado de emergência. Militares americanos visitam áreas estratégicas do Brasil em meio ao temor de intervenção. Então, os militares estão fazendo ações já no Brasil aí para prever ataques das fronteiras. Em ofício, Itamaraty admite risco de ação militar no Brasil, nos Estados Unidos no Brasil, né? Então, o Itamaraty, ele admite sim esse risco de ação militar e parece que, né, tem que se cuidar, porque de fato eles estão por aí e vão entrar quando chegar o momento. Senadores dos Estados Unidos acusam Trump de conspirar contra eleições do Brasil. Não é conspiração, é apenas trazer o esclarecimento, né? Mas, e ao mesmo tempo ele diz que a prisão perpétua é o mínimo para ele. A defesa de Trump diz que Mora extrapolou atribuições e pode ser julgado nos Estados Unidos, né? E todos serão punidos sem misericórdia, diz o Trump. Nós vamos sancionar. A ordem é para pôr fim em todas as organizações terrores, no Brasil e no mundo. Então, todos serão punidos sem misericórdia, né? A CNN, a rede CNN da TV, está em choque. Mora tenta intervir nas eleições de 26, mesmo fora do TSE, e partidos se dividem para definir apoios estaduais. Aqui o Fux puxando a orelha do seu colega, né? Puxando a orelha assim, ou seja, está aqui no livro, você não pode estar acima dos livros, né? Vingança política comandada por um advogado do PCC, Alexandre de Mora faz parte de uma facção criminosa, diz o post, né? E esse conflito não acabou, ele é parte de uma facção mesmo que está trabalhando para o CRI organizado. Ministro da Justiça se recusa a derrubar sigilo de visitas de Vorcaro na PF. E mais um condenado vira candidato pelo PT. O José Disseu volta a disputar por uma vaga na Câmara. E também acorda povo. O desgoverno brasileiro comprou briga com os Estados Unidos, mas adivinha quem vai pagar a conta? É você,
réis mortais, né, que pagamos, nosso povo brasileiro que vai pagar essa conta. Bom, mais outra notícia, agro brasileiro acusa L de ter cavado as tarifas para prejudicar todos os brasileiros, e o PT não está nem aí para o povo, o que mesmo quer é dominar tudo e quebrar o Brasil. Então, a estratégia da outra esquerda guerrilheira, né, é quebrar o Brasil, quebrar tudo, fazer tudo, botar tudo quebrado para que aí eles tenham uma possível sobrevida. Conselho autoriza pagamento de 13 bilhões do lucro do FGTS a 138 milhões de trabalhadores. Os valores serão creditados nas contas até 31 de agosto. Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas em 25 se atingirá 6,90 acima da inflação. E coreano perdeu um dedo, L perdeu o discurso. O presidente coreano contou que transformou um acidente de trabalho em responsabilidade pelos outros. E ele estava ali para ouvir essa frase e resta saber se entendeu. Não é? E aqui também vemos qual é o sentido da pobreza acabar. Com a pobreza, se a pobreza que mantém eles deitados em berço esplêndido, a pobreza não deve acabar. Eles precisam que você dependa, não que você cresça. Então eles colocam emendas, auxílios, auxílio aqui, auxílio lá, programas sociais, né? Porque a pobreza é o cancro do sistema. Então entenda que você não, enquanto você paga, eles vivem e vivem bem, né? Todas essas contas de IPVU e ISM, essas coisas vão ter que acabar. Isso aí é algo que não é lícito, não é defendido em nenhum país do mundo, é uma coisa extremamente nociva e que vai ter que acabar em breves tempos, tá? E isso a gente garante que vai acontecer quando o sistema cair, todo esse sistema aí que está aí. A gente vai tentar fazer um vídeo extra sobre isso, que é um assunto importante, né? Então deixamos para vocês hoje a nossa edição do Notícias do Momento, com a certeza que a gente vai ver coisas melhores acontecendo e nos próximos dias. Temos aí informações que esse mês de agosto que começa aí vai ser um mês muito quente em termos de revelações, né? Pedimos que você acompanhe de pertinho nosso Notícias do Momento todos os dias para você ficar sabendo. Quem puder ajudar o canal aqui também, agradecemos a sua forcinha para a gente poder levar isso para mais pessoas. Deixa um like, deixa um joinha. Excelente dia, Deus abençoe. Tchau, tchau.